A gente está dirigindo por 11 dias para dar uma volta completa de motorhome na Islândia, caçando a aurora boreal e encontrando paisagens surreais. Mas nem só de grandes momentos a gente vive por aqui. Meus amigos, estamos na Islândia. Vamos começar uma aventura de 2 dias viajando de motorhome por aqui. Com muita aventura, com muita paisagem incrível. Tá sendo um destino assim impressionante. No último vídeo vocês viram, a gente chegou no nosso primeiro dia meio que para entender um pouco, mostrar a cidade e, cara, aconteceu. Foi demais. Mas enfim, hoje seguimos, tá um diazaço. Se a noite estiver escura, se a noite estiver aberta assim, seguir, altas chances da gente ver mais a aurora boreal, mostrar tudo isso pra vocês aqui no canal. Mas antes a gente tem chão pra percorrer, muita coisa legal pra mostrar. A gente vai dar uma volta inteira em toda a Islândia nessa série que a gente tá fazendo aqui de motorhome e vou mostrar um pouco mais disso pra vocês, começando agora. Bora! Gente, nessa primeira aventura desse vídeo, a gente vai botar um biquíni e uma bermuda. Lá fora tá 0 graus Celsius pra encarar um mergulho. A Islândia é conhecida por muitas coisas, e uma delas é que apesar de fazer muito frio, tem muita água termal por lá. Algumas aquecidas por pedras vulcânicas, outras até por usinas geotérmicas, mas cada uma com a sua característica. E a gente aproveitou para conhecer uma muito peculiar nesse dia. Essa coisa em Islândia, você tá preocupado? O que é a câmera? O que é a câmera? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Essa galera, ei galera, eu sou muito feliz. Bom, gente, chegamos na água termal. Vou colocar o nome na tela que não tem a mínima chance de eu pronunciar. E esse é um lugar muito especial. Vou contar um pouco da história, mas aqui basicamente tem 3 opções que você pode se banhar. Muito escuro aqui, né? Não é água que vem do solo, tipo geyser, assim, que tem aquele cheiro de enxofre, né? Ela é uma água termal que tem rochas aquecidas aqui embaixo do solo e água de um rio que corre e ele ressurge aquecido. Aqui fora tá uns 2 graus mais ou menos, só que o vento joga a sensação térmica lá embaixo. Primeiro a gente troca de roupa aqui, depois a gente encara. Galera, deixa as roupas aqui, troca de roupa. Na volta a gente pega. Primeiro troca de roupa, deixamos as roupas aqui. Tem essas cestinhas. Corre pra água quentinha. Depois volta, seca e pega tudo. Que delícia, hein, gatinha? Nossa, Quentinha, gente. uma paz. Essa água termal, eu não sei se pode chamar de água termal porque a água não vem quente, mas... Não, ela tá quentinha. Mas o que eu quero dizer aqui é, como a Lê falou, não vem quente do solo, né? Ela é esquentada pelas pedras. Mas enfim, essa piscina que a gente tá, ela é um pouco menos conhecida do que as outras, menos visitada do que as outras. E aí você tem esse ponto positivo que você chega aqui e tem chance de estar vazio, como a gente tá pegando aqui, pouquíssimas pessoas, com essa paisagem incrível. E assim, eu falei no último vlog, o que é muito interessante desse lugar é que o sol, ele sempre fica assim, mais baixinho, né? O ponto mais alto, meio-dia. Nessa época do ano, né? Nessa época do ano. Ele fica um pouquinho mais alto, meio-dia, mas assim, 1 da tarde, 2 da tarde ele já baixa um pouquinho e é assim que ele fica. E aí fica aquela luz maravilhosa, assim, as montanhas. Olha, muito bonito. Parece cena de filme. No meio do nada, uma casinha coberta com telhado e grama e uma banheira de água quente num lugar frio como esse e quase ninguém por perto. Gente, épico. Muito Islândia. Muito legal. Enfim, temos que seguir. Já voltou friozinho, lá dentro tava uma delícia, mas aqui já tá mais complicado. Vamos seguir na nossa jornada, tem muita coisa irada pra mostrar pra vocês nesse episódio. A gente tá amando a Islândia, amando contar essas histórias pra vocês. Vamos seguir nosso caminho. Gente, agora
Aliás, o que você achou, meu amor? Nossa, eu achei surreal. Cara, muito gostoso. Surreal. Essa Islândia tá sendo demais. Mas seguinte, o dia é cheio hoje. A gente tá saindo daqui nessa região e indo para um lado mais de cachoeiras. Vocês já sabem, né? Nosso trajeto todo nessa viagem aqui pela Islândia é dar a volta inteira na ilha dirigindo com esse motorhome, né? Isso vai acontecer ao longo de alguns episódios aqui no canal. E hoje a gente vai sair dessa região, que é a região mais conhecida, que é o Golden Circle, que é a parte mais turística, e começar a migrar para uma parte mais afastada da capital e vai começar a ficar cada vez mais épico. E remoto. Vamos lá, vamos seguir a nossa viagem. Mas antes da gente seguir para as cachoeiras, você sabe, a gente está de motorhome, fizemos uma compra no mercado, tá no vlog anterior, vocês vão ver quanto a gente gastou de mercado. Vamos ver que a gente conseguiu um monte de coisa de graça também, tá no outro vlog. Mas agora a gente vai parar num restaurante que todo mundo que a gente pesquisou e vídeos no YouTube e blogs falavam, se tem que gastar para comer, vai só nesse lugar. Eu acho que esse vai ser um dos únicos restaurantes que a gente vai nessa viagem, vamos ver até o fim. E por que ele é tão especial? Gente, ele é um restaurante que é praticamente o cardápio inteiro à base de tomate. E por que isso, né? Por que ele é tão incrível e as pessoas falam tanto dele? Porque ele fica em uma fazenda que usa uma tecnologia de cultivo em estufa à base de atividade geotérmica. Então a energia, o aquecimento é com base no calor do solo, né, que vem de dentro da terra, porque é algo que a Islândia, por exemplo, 80% da energia da Islândia é energia limpa e a principal fonte é a atividade geotérmica que eles usam aqui nas estufas dos tomates. E isso faz com que eles consigam cultivar tomate o ano inteiro, o que é muito diferente, porque aqui faz muito frio, e também com que eles usem menos pesticidas. Dizem que a comida é muito boa, vamos testar. E de fato, a comida é muito saborosa e o lugar muito aconchegante, apesar de bem turístico. Pra gente que vive no Brasil, ter tomate o ano todo disponível não parece nada demais. Mas para um país tão gelado e com poucas horas de luz no inverno, realmente é um fato muito interessante. Quando a gente chegou no restaurante, só entrava com reserva, porque estava lotado. E é um restaurante grande, com bastante gente. É uma experiência legal, mas eu gostei muito mais do bistrô. Aqui dentro tem um bistrozinho, que foi onde a gente foi, que é um ambiente um pouco mais reservado, é super aconchegante. O cardápio é muito parecido, então tem a sopa de tomate, que é famosa, né? Tem umas coisinhas, ele é menor, mas achei que valeu muito a pena. Vocês sabem que eu sou chata com comida, mas eu achei a comida muito saborosa, achei uma experiência bem legal. Agora olha só, a gente tá voltando pro carro. Olha essa van. Olha esse Sprinter. Nossa, Leite, você imagina? Ah, muito irado. Tamo bem de roda. Olha esse pneu. Nossa, cara, queria um motorhome desse. Tá bom que cultivar tomate por aqui o ano todo é um fato interessante, mas a gente não veio até a Islândia para comer tomate. Do restaurante, a gente tinha muito chão até a primeira de muitas cachoeiras épicas que a gente vai encontrar nesse país. Mas a Islândia é tão diferente em suas paisagens que ainda que você precise dirigir por muitas horas para chegar em algum ponto importante, a verdade é que em poucos lugares do mundo o clichê de que o caminho é mais importante que o destino faz tanto sentido. Rios esverdeados, ovelhas fofinhas, cavalos e suas crinas ao vento, estradas que cruzam rios e paisagens que deixam você de boca aberta o tempo todo. Breathe in, breathe out, and I will love you over and over again. So live, laugh and love. Olha que lugar. Que lugar. Nome na tela, impossível de falar. Qual que é um todos... Ai, já tá me E ó, olhando. quem quiser, você pode caminhar lá atrás. Só que tá olhando, todo mundo tá saindo encharcado de lá. A gente não vai encarar isso, vamos ficar por aqui mostrando pra vocês. Já tá molhando a câmera, mas olha que lugar incrível. Até porque o sol vai se pôr daqui a pouquinho, vai ficar um frio. Don't turn me away. I will love you the best that I can, over and over again. Épico, né, gente? Muito incrível. E sabe o que é o mais incrível ainda? Você vai vendo a cachoeira no caminho pra cá, em toda a estrada, na beira, assim, vendo da janela. Coisa mais linda. Que lugar, minha gente. Que lugar. Você vai vendo de chegar assim e... Nossa, é impressionante. Mas vocês acham que terminaram? Não, não terminou. A gente ainda tem outros lugares pra mostrar pra vocês. Ainda hoje, antes da gente achar acampamento pra nossa segunda noite, viajando de motorhome pela Islândia. Vambora, vamos pra estrada. Gente, nesse momento, 6h30, o sol acabou de se
pôr no horizonte, coisa mais linda. A gente teria mais uma cachoeira para mostrar para vocês ainda hoje, mas anoiteceu. Só que o camping que a gente está indo dormir, ele é no lugar da cachoeira. E aí no caminho agora eu recebi uma notificação. Você deve conseguir ver a aurora boreal no lugar que você está dentro de 1 hora. Dentro de 1 hora aqui não vai escurecer, porque a escuridão chega aqui 9 e pouco. Então, o que a gente vai fazer? Quem viu o vlog anterior já viu que deu muito certo esse plano e a gente vai tentar fazer isso nesse. Só que promete ser ainda mais épico, tá? Vamos chegar no camping, montar acampamento, mesma coisa que a gente fez no último vlog. Vamos preparar as coisas e quando chegar a aurora boreal, a gente vai lá pra dentro da cachoeira e vamos mostrar algo épico pra vocês, mais uma vez na Islândia. Mas então a gente... Se tudo der certo, né? Se tudo der certo. Temos 25 km para chegar no camping. Dedos cruzados para que tenha lugar no camping. Já é fim de temporada aqui, então os campings já estão fechando. Mas eu acho que vai dar certo. E se der certo vai ser incrível. A gente vai dormir. Sério? Nós vamos ver a cachoeira dali. What? Nossa! Que loucura! É, meus amigos, e é aqui que nós vamos dormir hoje. Agora basta achar uma vaguinha. Épico, hein? Vamos encontrar uma vaga. Seria muito, muito, muito bom. A gente precisa de energia elétrica para carregar bateria de câmera, drone, etc. Agora, onde tem isso? Nossa, não sei como você tá aguentando sem luva. Lá fora, frio. Aqui, queremos aquecedor. Nossa, é mesmo, que alegria. Aquecedor ligado. Daqui a pouquinho. Aqui vai estar show de bola. Bom, gente, chegamos. Vocês viram a vista aqui? Coisa de louco, coisa de louco, coisa de Islândia. Mas enfim, vamos começar a preparar a nossa rotina de noite aqui. Comidinha. Ver como vai ser ficar nesse acampamento. Já ligamos a energia. Vamos terminar a nossa reserva. É reserva online. Você chega, escaneia o QR Code, faz a reserva. Indica se você precisa de eletricidade, o que você vai precisar. Faz a reserva, faz o pagamento online. A gente vai fazer isso, terminar e vamos preparar para a aurora boreal mais tarde, se tudo der certo. Dedos cruzados. Gente, antes da comida, vamos deixar essa casa mais aconchegante. Porque não é nossa casa que não vai ficar com a nossa vibe, né? Agora temos um climinha para comer, trabalhar e também para gastar menos energia, porque ela liga direto no 12 volts. Servidos? Cara, Dudinha arrasa demais, tá? Demais! E a gente tá aqui, nesse momento, 9 horas. Se olhar para fora, talvez já esteja rolando a aurora. A gente não pode nem olhar, porque senão a gente não come. Enfim, segunda noite de Islândia, muita expectativa de uma segunda noite de aurora boreal. Mas por enquanto vamos comer e a gente já leva vocês lá pra fora pra ver se estiver rolando. E se estiver rolando a aurora boreal, hoje vai ser muito mais fácil. A gente vai caminhar ali pra cachoeira. Não tem que pegar carro nem nada. O que saiu no episódio anterior, que foi na noite de ontem, a gente teve que sair de carro, foi uma loucura, mas deu super certo. Mas enfim, vai dar certo. Se tiver aurora, vocês vão ver, junto com a gente. Enquanto a gente vai comendo e espera a aurora boreal, você já entrou na nossa comunidade? A gente tem uma comunidade que é o nosso antigo Apoia-se e a gente juntou com outro projeto nosso que é a Comunidade Nômade, onde você entra e tem vários benefícios. E se você entrar até o dia 31 de outubro, você vai poder concorrer inclusive a uma passagem para a Espanha que a gente vai sortear
para quem é membro da comunidade. Você paga R$29 por mês, você tem acesso, lá pode sair a hora que você quiser, não precisa ficar preso o ano todo. E lá você tem vários benefícios, tem grupo no WhatsApp com a gente, tem... Desculpa. Só não tem comida, tá? Mas o resto tem tudo lá dentro. Grupo de WhatsApp, acesso a roteiros de viagem que a gente já viajou. Esse roteiro da Islândia vai estar todinho lá dentro. Bate-papos que a gente faz ao vivo com convidados ou só a gente. E você pode entrar no Google Meet, trocar ideia, conhecer outras pessoas. Enfim, uma comunidade para quem ama viajar, para quem quer realizar esse sonho de viajar ao mundo. E a gente vai trazer tudo isso dentro dessa comunidade. Gente, entrem que vale muito a pena, de verdade. A gente tava... É o nosso antigo Apoia-se, né? E a galera do Apoia-se tava desesperada. Ai, como é que eu faço pra mudar? Com medo que fossem cortar eles, porque o pai... E cara, é tão legal que a galera tá desesperada pra não cair fora. Então a gente espera vocês lá dentro também. Depois desse vídeo, a gente tá lá no grupo lá. Quer dizer, agora eu tô no grupo. Se você entrar agora, a gente tá lá trocando ideia. A gente tá trocando ideia sobre os vídeos, postando em tempo real o que tá acontecendo, enfim. Espero vocês lá. Gente, o Ale deu uma espiada lá fora e parece que está rolando uma aurora boreal. Vamos lá ver. Frio. Aí, equipa tudo que puder. Nossa, aqui tá tão quentinho. Aqui tá muito gostoso. Mas enfim, tava meio tímida, ou eu tô vendo luzes também, não sei. Mas vamos aproveitar que a gente tá aqui e isso não acontece. Saúde! E não, isso não acontece todo dia. Pra ir lá perto da cachoeira ver se tá rolando mesmo a aurora boreal. Só casar. Gente, dá pra ver olho nu. A gente saiu do motorhome na frente aqui. Parece ter uns... Tá muito mais forte. Tem umas listras verdes, assim, por todo o céu. Vamos lá na cachoeira? Oficialmente, bom dia, gente. Acordamos com o nascer do sol hoje mais cedo. Vista das ovelhas, vista da cachoeira da janela de casa. E a gente chegou o carro um pouquinho mais perto para tomar café com essa vista aqui. Gente, antes de irmos embora, a gente veio dar um pulinho na cachoeira agora de manhã pra dar uma olhada como ela de dia, porque ontem à noite ela foi linda, foi épica, mas estava escuro. E ela é lindona também, daqui de baixo. E dá pra chegar, gente, lá na boca do gol tomar um banho. Olha que incrível. Olha aqui, você chega muito perto. Vem aqui. Só que o chão vai ficando molhado. O chão vai ficando molhado e congelado. Olha só. O chão preto vulcânico, mas você chega... Você chega ficando molhado, fica na beira do gol. Muito frio, a água vem geladaça de lá. Olha que incrível. Só que você toma um banho. O que eu não faço por vocês, hein? Gente, agora sim, hora do café da manhã, porque estamos aqui há horas curtindo a natureza, vendo a vista, mas a gente tem que seguir viagem. Pra quem não viu no vlog anterior, o primeiro da Islândia, a gente fez um tour dessa casa mostrando que você pode dormir aqui em cima e você pode dormir aqui embaixo, mas que a gente achou isso aqui muito apertado, então a gente decidiu, mesmo tendo que montar e desmontar todo dia, ficar aqui embaixo, mais gostoso. Mas é super fácil de montar e desmontar, né? É, não, tranquilo. Gente, aí a gente vai otimizando, enquanto a gente vai tomando café, a gente vai fazendo maquiagem, entendeu? E a título de curiosidade, assim, os campings aqui custam mais ou menos uns R$200 para 2 pessoas. Não é baratinho não, como nada aqui. Mas, e sem direito a nada, tá? E aí você pode pagar o adicional do chuveiro, da eletricidade e tudo mais. A eletricidade, por exemplo, sai mais ou menos uns R$40.
Aqui tinha chuveiro, só que é um chuveiro assim, você coloca a moedinha e aí a água corre por 5 minutos. Eu imagino que deva ser água quente, só que eu fiquei com medo de não ser água quente, eu cheguei lá trocar de roupa e não ser, enfim. Mas hoje à noite a gente tem que dar um jeito de tomar um banho. Mas o motorhome aqui não tem banheiro, então a gente consegue usar o banheiro do camping. Mas para ficar indo e voltando é mais prático, às vezes a gente se vira aqui dentro com o que tem. E de café da manhã temos então mingauzinho, granola, banana, café. Agora eu vou fazer o nosso segundo café. Um sanduíche. Esse pão tá muito gostoso. Tá bom pra você, meu amor? Você tá sentindo falta do seu ovinho assistir todo dia? Tá maravilhoso. A gente tá fazendo os cafés mais práticos por enquanto, porque a gente já demora com o café da manhã. Otimizar prático, o tempo. Né? A vantagem de dormir aqui, a gente dormiu aqui, vimos a aurora boreal aqui, ontem vocês viram. A gente conseguiu também ir agora de manhã, mais cedinho ali na cachoeira, ninguém, ficou incrível, incrível. E agora, gente, nesse momento, 10 da manhã, já tá lotado de gente lá. Não daria pra fazer fotos legais com tanta gente ali. E o estacionamento já tá forrado também de carros. Viajar de motorhome, olha... Tem suas vantagens, né, meu amor? É incrível, é incrível. E a gente ama viajar de motorhome, vocês sabem, né? Esse estilo de viagem é o estilo de viagem que a gente mais curte, tanto que a gente tá indo pro nosso terceiro motorhome. Mas a nossa casinha sobre rodas que nos levou até o Alasca está à venda. É uma van super nova, nós somos os únicos donos, ela foi feita um projeto super bem pensado. E a gente tem um carinho muito especial por esse carro e é um carro excelente. Então, se você também quer viajar de motorhome, eu vou colocar aqui o link na descrição para você saber todos os detalhes da venda do nosso carro. E hoje, gente, a gente começa assim a sair um pouco de uma... Como o Ale falou, aqui já tá cheio. A Islândia é um lugar incrível, incrível. Acho que é o lugar mais incrível que a gente visitou. Só que eu, na minha cabeça, achava que seria um lugar menos turístico. E não é. É um lugar muito turístico. Você chega de carro nos lugares, né? Os lugares que a gente tem ido tem sido de fácil acesso, mas sempre tem muita gente, né? E olha que hoje agora já é o fim da temporada. Mas agora a gente sai de uma zona que chama Golden Circle, que é a zona um pouco mais turística, que a galera que vem com menos tempo vem conhecer, e começa a ir por uma parte mais isolada da ilha. E aí eu acho que as paisagens vão ficando cada vez mais remotas, cada vez com menos gente e mais de difícil acesso. Então, vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. Eu acho que vai ser incrível. E agora então a gente segue a nossa jornada dirigindo ao redor de toda a Islândia. Como você sabe, a gente vai dar a volta em todo o país, conhecida como a Ring Road. E aqui do lado, logo que a gente sai dessa cachoeira, tem uns cones e o que eu acho que pode ser um aeroporto improvisado, né, para aviões pequenos, porque tinha lá o medidor de vento e tudo mais. Não sei se funciona, mas enfim, tava ali, parecia que sim. E isso já dá um indicativo de onde a gente está indo exatamente agora. Chegamos. Vamos lá ver esse lugar. Até o estacionamento desse lugar. Bora. Ai, bora. Olha só quem tá com calor na Islândia. Atrás do Ale aqui, gente, não dá pra vocês verem direito, tem uma super geleira. Calorzinho, meu amor. Gente, a gente tá caminhando. Não dá nem pra ver o motorhome. Tá muito longe. Eu achei que era uma caminhada mais curta, mas não é. É uma bela de uma caminhada. E nem sinal desse avião. E nem sinal desse avião. Deve estar chegando. Em uma quarta-feira, 21 de novembro de 1973, um avião da Marinha dos Estados Unidos fez um pouso de emergência em uma praia na costa sul da Islândia. Eu vou colocar o nome da praia na tela, porque é outro nome muito difícil de pronunciar. A bordo desse avião estavam 7 pessoas, e todo mundo sobreviveu ao pouso. O avião nunca foi retirado do local, e hoje virou uma atração turística em um dos pontos mais fotografados da Islândia. Você pode caminhar, subir em partes e até entrar na parte interna dos destroços. O contraste da praia de areia preta com o cinza da fuselagem dá um toque especial para essa cena, mas se você quiser pegar esse lugar sozinho, é bom chegar cedo, porque durante o dia muita gente passa por aqui para fotografar e conhecer esse lugar. Lindo, né, gente? Paisagem
Lindo o avião contrastando com o solo, com a areia preta, muito, muito, Mas muito. se você quer pegar sozinho, chegue mais cedo. É, tem que chegar cedinho aqui, que a Letícia, ó, tá dormindo mais que a cama. Brincadeira, gente, tá ficando até altas horas vendo a aurora boreal. É difícil escolher, né, o que fazer se você se acorda cedinho pra ir nos lugares e o sol tem nascido umas 8 horas da manhã. Hoje a gente acordou às 7, chegamos aqui e ainda assim tinha bastante gente. Gente, essa caminhada pra ir ver o avião e voltar dá 7 quilômetros. Eu achei que fosse mais... A gente achou que fosse mais curtinha. Mas foi bom que a gente deu uma caminhadinha, curtimos a vista. Mas se você não curte caminhar, tem isso em mente. E aí a gente descobriu depois também que tem um ônibus que sai ali da frente. O ônibus custa R$130 por pessoa, ida e volta. Então você pode pegar o ônibus, ir até lá de ônibus e voltar. Ou você pode pagar só a ida e sua volta. Só a ida ou sua volta sai 2.000 coronas. E a ida e volta sai 3.200 coronas. Mas vale muito a pena, achei bem bonita a vista. Agora a gente tem uma parada que, se der certo, vai ser muito legal pra ver o pássaro que é o símbolo aqui da Islândia. Se vocês verem foto da Islândia, ele tá em todas as fotos, todos os chaveirinhos, enfim, tudo que a gente vê aqui de souvenir tem esse bichinho e ele parece muito um pinguim. Vamos ver se a gente encontra aqui, que a gente tá indo pra uma região bem bonita da costa aqui, pra ver se a gente vê o puffin, que chama puffin. Gente, uma interrupção muito rápida. Já fazem quase 5 anos, como vocês sabem, que a gente mora em um carro. E nessa viagem da Islândia, a gente alugou um carro porreta para encarar esses desafios. E tudo o que a gente menos quer é que o nosso carro nos deixe na mão. Seja a gente com o nosso carro casa, ou você aí que talvez tenha um carro de passeio. A gente não quer que o nosso carro nos deixe na mão. E por isso a gente queria falar com vocês hoje sobre a parceira do nosso vídeo de hoje, a De Pascual. Já tem alguns vídeos que a gente vem falando pra vocês sobre a De Pascual e por que a De Pascual é o lugar para você levar o seu carro, caso você esteja precisando de algum serviço automotivo, ou olhar, dar uma passadinha lá no site da De Pascual, caso você precise de alguma coisa também para o seu carro. Vocês sabiam, por exemplo, que se você comprar um pneu no site da De Pascual, você pode retirar em uma loja da De Pascual em até 2 horas e eles ainda vão colocar o pneu no seu carro para você. E além de todas essas regras de comodidades que a gente sempre fala, uma das coisas que a gente mais gosta de ressaltar sobre a De Pascual é a confiança. Um dos lemas da De Pascual é: se não precisa, a De Pascual avisa, porque você pode ter certeza que ninguém lá na De Pascual vai empurrar algo para você que você não precisa trocar ou colocar no seu carro. E é com essa regra de confiança que a De Pascual segue firme, com mais de 75 anos de história. Então, se você está precisando de algum serviço automotivo no seu carro, trocar pneu, óleo, filtro, essas revisões que a gente precisa fazer com a nossa casa, no nosso caso, no seu caso, talvez no seu carro de passeio, dá uma passadinha na De Pascual, porque você sabe que vai ser um serviço de confiança. E se você estiver precisando de alguma coisa para o seu carro e quer comprar, dá uma passadinha no site da De Pascual, escaneando esse QR Code e usando o nosso código GET5, você ainda tem desconto para comprar os seus produtos lá na De Pascual. Viu? Não sou só eu que sinto falta do porta-pote, meu trono, não. O menino Ale também tava desesperado pra fazer um xixizinho. Paramos aqui no banheiro antes da gente ir pra nossa próxima parada. E eu acho que eu vou aproveitar pra fazer um guacamole, um cafezinho. Eu ia fazer só um cafezinho, mas já que eu já ia ter que tirar o fogão pra fazer um cafezinho, aproveitei pra fazer um cachorro quente vegano pra gente. De almoço, o que você acha, Leite? Foi uma boa ideia ou não? É isso, você arrasou, você tem boas ideias. Gerei uma fumaça aqui dentro? Gerei. Mas fiz, ó, cachorro quente de respeito, Leite. Ao seu dispor. Com maionese, tudo. Cuidado, qualidade. Agora sim, rolou um almoço, né, Leite? Posso dizer que foi um almoço, um cafezinho pra dar aquele gás pra tarde. E eu acho que a gente vai aqui conhecer uma região bem bonita, pelo que a gente viu nas fotos, que é um dos cartões postais aqui da Islândia. Nossa, Que lugar é esse? A pouco mais de 17 quilômetros dos destroços do avião, você chega nesse lugar. Um penhasco de frente para o mar,
com um farol que mais parece cenário de um filme antigo. No fundo, um mar agitado e areia preta de origem vulcânica. Aí tá preparado, hein? Frio. Lindo, lindo, mas frio. A Islândia é tão fotogênica que a gente resolveu retomar um projeto muito especial, que é vender as nossas melhores fotos para que elas decorem as paredes de vocês. Cada foto tem uma história contada por nós sobre o que vivemos naquele dia para registrar aquele momento. Para conhecer a coleção Islândia, é só escanear esse QR Code que está na tela. Linda paisagem, né? Não vimos os puffins, mas a paisagem incrível. Tinham várias plaquinhas de que é área de ninho, então não pode passar em determinadas áreas. Então, dependendo da temporada que você vem, né, eles têm o... É a época do ano, né, meu amor? Que eles vêm, fazem a migração. Então, nessa época do ano, não é tão comum eles estarem por aqui mesmo. A gente sabia, mas falamos, quem sabe, né? A gente não tem sorte. Então, a gente vai seguir pro nosso próximo ponto dessa viagem, que eu acho que é o mais bonito. E o próximo ponto é a famosa praia de Reynisfjara, mundialmente conhecida por sua beleza selvagem e contrastes dramáticos, localizada na costa sul do país, perto da pequena vila de Vik. A cor escura da areia de Reynisfjara é resultado da atividade vulcânica intensa que moldou a Islândia. A lava solidificada é desgastada pelas ondas do mar com o passar do tempo e transformada em pequenos grãos de areia negra, criando um contraste impressionante com o mar azul escuro e as formações rochosas basálticas. Além da areia preta, Reynisfjara é famosa por suas formações geológicas únicas. Na beira da praia, você se depara com imponentes colunas de basalto, criando um cenário dramático e misterioso. A lenda local conta que essas formações rochosas são, na verdade, trolls petrificados pela luz do sol. Mas, na verdade, essas colunas de basalto em formato hexagonal é mais uma obra de arte da natureza vulcânica da Islândia. E aí, Aletios, o que você está achando das paisagens? Épico, meu povo, épico. Ó, a gente tem 50 minutos para o nosso acampamento, onde a gente termina esse dia de hoje, depois de conhecer areias pretas, aviões caindo, cachoeiras, aurora boreal. Que dias épicos. A noite de hoje não promete. Depois de 2 noites épicas de aurora boreal, vocês viram no episódio anterior e na noite passada, meus amigos, está nublado. Mas você não sabe, você tem 50 minutos de coisa e pode ser que o camping seja um negócio de doido, assim, você não sabe? Vamos ver. Mais sim. um camping. Nosso terceiro camping pela Islândia. Aqui, como a gente já falou, proibido dormir fora de camping de motorhome. Tem várias placas. A multa deve ser pesadinha. E a gente está indo, então, para o nosso terceiro acampamento, nessa nossa volta completa ao redor da Islândia de motorhome. Estamos chegando na cidadezinha de Vik. E é onde a gente vai pela primeira vez abastecer. E aí vamos ver quanto que tá o diesel aqui na Islândia, porque a gente saiu lá de Reykjavik e já rodamos alguns quilômetros e até agora a gente não precisa abastecer, mas já estamos chegando no último quarto. Nesses lugares é melhor não arriscar, então faremos agora. E aí? Será que eu pago antes? Não tenho ideia. Não, tá abastecendo aí. Não tá? O quê? O que tá escrito ali, Aletios? Litro. Valor do litro. Fala aí na língua deles. Coroas. Descobri tudo. É fácil. Entendi. Ó, aqui tá diesel, por exemplo. Valor do litro do diesel na Islândia tá 312,7 coroas. 15.773 coroas islandesas. A nossa tentativa de acampamento para essa noite era um pouco ousada, porque apesar de ser um camping, ele é bem isolado e nessa época do ano muitos campings já estão fechados. Mas a gente resolveu arriscar mesmo assim. Closed? The facilities are closed, yeah. Well, there's a sign saying that it's closed for the season. We didn't. O pior que poderia acontecer é a gente dirigir uma paisagem linda e depois ter que voltar tudo de novo, certo? Bom, a gente achou que era só isso que poderia acontecer. Meu povo, a situação é a seguinte. O caminho para onde a gente
queria acampar, ou quer dizer, queremos acampar essa noite, é épico, é lindo demais, uma paisagem completamente remota. São 16 quilômetros da estrada em direção ao meio do vale, lindo. Nós passamos por como é fim de temporada, a gente passou por um motorhome e o cara falou, tá fechado. Aí a gente passou por um segundo motorhome. Depois ele falou, tá fechado, mas olha, vale a pena. Incrível. E agora a gente tá indo, mesmo assim, porque qual é o nosso plano? O nosso plano é, se tiver eletricidade funcionando, mesmo sem banheiro, a gente fecha, a gente pluga e dorme. E a gente passou por um casal que tava voltando, ele falou, tá fechado. A gente ficou com muita vontade de ficar. A gente ficou com vontade de ficar, mas sozinhos a gente não quer ficar. Eu falei, olha, a gente vai lá, se tiver eletricidade funcionando, a gente vai ficar. Se não tiver, a gente volta, então vou seguir vocês. Então eu acho que eles estão vindo, provavelmente. Mas o nosso drama agora é isso, é ver se tem eletricidade funcionando nesse camping, que promete ser um camping muito irado, na beira de uma geleira. Se não estiver funcionando, volta. E aí, vamos ter que achar um outro lugar para dormir. O camping fica em um lugar lindo e isolado, mas a energia não estava funcionando, então a gente foi embora, curtindo a paisagem como a gente prometeu. Até que... Estavam lindas essas imagens, né? Até que o drone caiu, a gente teve que cruzar rio, sair da pista, subir morro para resgatar. Cuidado, hein, Aletios, mas pelo menos o drone tá bem. Bora, meu filho. Resgatado? Não, ele vai voar. Sério, Aletios? Eu não vou dirigir daqui não, você me tirou da pista, me põe de volta. Será que vai voar? Nossa, eu espero, vai ser muito triste se ele não voar. Talvez ele... Ai, que bom. Let's go! Depois dessa aventura, que até na Islândia, que não tem nenhuma forma da gente sair do caminho, tudo certinho, bonitinho, a gente conseguiu se meter. Estamos voltando pro caminho que a gente fez. Eu olhei um aplicativo, eu vi que o Park4Night, que é um outro aplicativo para você encontrar lugar para dormir, ele funciona melhor na Europa. E aí eu achei um lugar, um camping aqui próximo. Vamos lá ver se agora a gente vai dar sorte e esse vai estar aberto. Não ficamos no outro porque não tinha energia, mas é um lugar incrível, né? Se a gente tivesse autonomia, a gente conseguiria ficar, mas a gente tá sem autonomia aqui. Então, bora pro plano B. Não, é isso. Tem chuveiro, eletricidade, você pode parar onde você quiser. Aí o chuveiro, ele me deu as moedinhas, tem que botar a moedinha pra tomar banho, 5 minutos. É quente? Ah, nem perguntei. Tá precisando de banho quente ou frio? Porque assim, se começar dos 5 levar 1 minuto pra aquecer a água, eu já quero desconto. Bom, vamos achar um lugar pra dormir então? Qualquer lugar? Qualquer lugar. Ele falou que é onde tem esse 1, 2, 3, é onde tem eletricidade, então. E que no 0 geralmente as pessoas não vão, só que o chuveiro é pra cá, né? Então vamos tentar ficar mais pra cá, perto do chuveiro, porque caminhar nesse frio depois do banho não queremos. Mas... Ó, aqui 2, por exemplo, daria pra... Bom, yes. Vamos plugar a energia lá, antes que chegue alguém. Bom, minha galera, chegamos no camping. Não era o camping que a gente gostaria, que parecia épico e quase deu problema. Mas chegamos no camping na cidadezinha de Vik, vocês estão vendo no mapa onde fica, na nossa jornada de dar a volta inteira dirigindo pela Islândia. E quanto saiu? 5.000 coronas. 5.000 e alguma coisa, deixa eu ver aqui. 5.000 coroas mais ou menos. 5.900, vai, quase 6.000. Também conhecido como muito caro. Mas enfim, estamos em casa, aquecedor ligado. E com eletricidade e banho para 2 pessoas. O banho custa 300 coronas por pessoa. Coroas, ou seja, dá mais ou menos uns 12 reais. Então vamos tomar um banho, vamos preparar essa casa. Primeiro a gente vai ver como que é o banho desse camping, de um camping islandês. Vamos lá mostrar pra vocês. Te vejo daqui a pouco, espero que o meu banho seja bom e o seu também, tá bom? Beleza. Volta bem cheirosinho pra mim hoje. Pra você também.
Seguinte, o banho maravilhoso, banheiro show de bola, 5 minutos mesmo, não tem choro, bem quentinho. Só que aquele banheiro peladão, todo mundo vestiário fica peladão um na frente do outro. A gente gosta, a gente que não gosta. Obviamente não pude filmar muito por motivos de não expor a intimidade dos amiguinhos lá que estavam tomando banho. Mas deu pra fazer uma imagem quando não tinha ninguém, pra vocês entenderem. O banheiro maravilhoso, mas com 5 minutos. Gente, o meu banho, assim como o do Alê, foi coletivo mulherada peladex. De boa, ninguém nem aí pra você, cada um tomando seu banho. Aí você coloca a moedinha em 5 minutinhos. E aí, eu falei, por que você demorou tanto? Porque eu tenho todo um cabelo pra secar depois, né? Então se vocês vierem pra cá, mulherada, pra não passar muito frio, traga um secador. Opa! E hoje de jantar, vamos fazer uma saladinha de abacate, cebola, tomate e grão de bico. E um omelete com queijo de cabra e molho pesto. Gente, servidos, ó, comidinha de minha rainha, como sempre, um escândalo. A gente tomou banho, estamos instalados. Hoje não tem aurora boreal. Você não sabe? Não tem, tá nublado. A gente tá na cidade que tem mais iluminação, então teríamos que dar uma volta pra cá. Mas hoje é um dia que a gente também vai dar uma descansadinha. Vamos comer, Dormir cedo na noite. dormir cedo, ver um filminho, descansar um pouco nessa casinha para amanhã continuar a nossa jornada pela Islândia. Mas eu queria fazer um convite para você. Se você ainda não entrou, entra lá na nossa comunidade. Vou deixar o QR Code aqui na tela. Depois desse vídeo, a gente vai estar lá no grupo do WhatsApp trocando uma ideia, conversando com vocês sobre essa viagem para a Islândia e sobre o que vocês mais quiserem. Uma comunidade muito massa, que você tem vários benefícios, sorteio de passagem aérea, acesso a e-books gratuitos, roteiros de viagem, e é uma cambada de pessoas que amam viajar, que estão lá para ajudar você na sua jornada de viajante pelo mundo. Amanhã a gente segue explorando a Islândia nessa nossa jornada de dar uma volta inteira dirigindo pelo país, compartilhando isso com vocês aqui no nosso canal. Mas isso, gente, é papo pro próximo episódio. A gente vê vocês na semana que vem. Até, gente! Beijo! E quando a gente tava prontos pra dormir, não é que o céu deu uma brecha e a aurora boreal apareceu mais uma vez? Só que hoje, mais do que qualquer outro dia, hoje é um dia de aventuras geladas. Agora, vocês estão vendo pelo meu casaco que vai ser um desafio dos gelados. A gente estava analisando onde que a gente poderia entrar. Oi!